Boa noite, povo de Deus que nos acompanha de casa agora neste momento, né? Que alegria nos encontrarmos mais uma noite para juntos com Jesus das Santas Chagas podermos viver esse momento extraordinário da graça de Deus, esse momento que Deus preparou para cada um de nós. Com certeza será um momento de grande e profunda fé na nossa vida. Fique conosco então nessa noite para que possamos rezar juntos ao Senhor das Santas Chagas. Temos a alegria, então, nessa noite de estar aqui com vocês, juntamente com toda a obra Evangelizar é Preciso, Caravana Jesus da Santa Chaga, né? Missionários e missionárias que estão percorrendo todo o Brasil para, de fato, levar uma mensagem. Deus é amor. Essa semana, então, estávamos em Juazeiro do Norte, no Ceará. Depois fomos também lá em alguma cidade do Pernambuco. E cada noite a gente passando numa cidade, fazendo justamente essa experiência do amor e da misericórdia de Deus. E justamente hoje, nessa noite, a grande mensagem que nós queremos trazer para cada um de vocês também é isso. Aquilo que o profeta Isaías dizia para nós, no capítulo 53, versículo 5, dizendo justamente que pelas chagas de Cristo nós fomos curados. E que providência de Deus e que alegria poder justamente perceber, diante desse tempo que nós estamos vivendo, o tempo pascal, perceber justamente que diante daquilo que nós somos, primeira coisa, talvez olharmos para a nossa condição, aquilo que nós somos, seres humanos, pecadores, limitados, fracos, frágeis. Essa é a nossa natureza humana. Quando nós olhamos justamente para aquilo que nós somos diante de Deus, percebemos que diante da grandeza e da misericórdia do Senhor, nós somos filhos de Deus. E diante da nossa realidade humana, fraco, frágeis, olhamos justamente para o Senhor, que diante de tudo aquilo que nós vivemos, encontramos um Deus que, como diz a carta aos Hebreus, se compadeceu das nossas fraquezas. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o grande propósito dessa noite, talvez você ao sair da sua casa, para viver esse momento, para participar da Santa Missa, justamente é a grande bondade de Deus e a grande misericórdia do Senhor que nos atraiu aqui nessa noite. Nós acreditamos justamente que tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que na nossa vida tem a mão do Senhor por trás, sim ou não? Deus que cuida da nossa vida, Deus que realmente diante da nossa vida vai conduzir a nossa história. E que beleza e que alegria quando a Regina dizia, abrir o coração. E é justamente isso, a nossa vida cristã, a nossa caminhada com Deus, ela se faz no quê? Numa total liberdade diante da graça do Senhor. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós queremos olhar talvez para esse ícone hoje, Jesus das Santas Chagas, contemplando as chagas de Cristo. Olhando para as chagas do Senhor, nós também nessa noite queremos olhar para as nossas chagas. Porque nós podemos nos perguntar também nessa noite, quem aqui não precisa do toque da misericórdia de Deus? Quem aqui talvez não precisa mudar de vida, se converter, ser um pouco melhor? Todos nós precisamos que a graça de Deus toque no nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus, vosso Filho unigênito. Tende misericórdia de nós,
vos suplicamos. Amém. Temos a alegria, então, nessa noite, de estar aqui juntamente com a caravana Jesus das Santas Chagas, vivendo esse momento especial na nossa fé, vivendo esse momento especial para nós. A alegria, justamente, de podermos nos congregar em uma só fé, de podermos justamente olhar para o Senhor e perceber que é Ele que nos une, é Ele que nos atraiu a Ele. Alegria maior ainda de perceber que nós estamos vivendo então esse tempo pascal, onde diante daquilo que nós celebrávamos, na grande vigília da Noite Santa, onde com toda a igreja, podemos celebrar, podemos justamente ouvir cada leitura, cada salmo, que foi nos ajudando a entender então esse amor e essa misericórdia de Deus por cada um de nós. Como é bonito a gente talvez olhar para o livro do Gênesis e a gente perceber que toda a palavra de Deus dá para nós justamente isso. Deus, diante da sua liberdade, diante do seu amor, Deus cria o ser humano por amor e para amar. Diante de nós, diante da nossa realidade, nós percebemos justamente que essa é a nossa missão: amar e ser amados. Deus nos criou por amor. Deus, olhando justamente para tudo aquilo que Ele criou, Ele nos cria, então, diante dessa imensidão da sua misericórdia infinita. Como é bonito a gente perceber que diante do pecado dos nossos pais, diante do pecado de Adão e Eva, Deus não virou as costas para nós. A palavra de Deus dizia para nós esses dias que, chegado o tempo oportuno, o tempo favorável, Deus enviou a nós um Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E talvez, queridos irmãos e irmãs, o grande convite para nós nesse tempo pascal, em que nós estamos vivendo, seja justamente isso, para que nós possamos olhar para a nossa vida e compreender justamente como estamos vivendo. Depois, talvez, de vivermos a nossa quaresma com penitências, jejuns, mortificações e tantas situações, agora nós somos chamados então a mergulhar nesse tempo diferente, nesse tempo da alegria, nesse tempo em que nós olhamos para tantas figuras. E como é interessante a gente olhar para as Sagradas Escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento e toda a história da igreja, e perceber de como e de qual forma, meios, Deus foi utilizando de homens e mulheres para que a sua mensagem de salvação chegasse até nós. Queridos irmãos e irmãs, quando nós somos considerados dignos de sofrer injúrias, de sofrer tantas coisas pelo nome do Senhor, ou até mesmo fazer renúncias boas, porque vocês poderiam estar na casa de vocês agora, poderiam estar em tantos lugares, mas escolheram estar aqui.
E muitas vezes nós vamos renunciando também coisas boas para estar com o Senhor. E tudo isso custa, muitas vezes, e custa caro para nós. E somente aqueles que são capazes de renunciar coisas boas, mas de modo especial também as coisas más, conseguirão de fato abrir o coração de Deus. O Evangelho de hoje se encerra dizendo, nessa aparição de Jesus, que tudo isso foi contado para Pedro, para mostrar para ele com que morte que ele iria glorificar a Deus. Veja, queridos irmãos, o amor a Jesus, o seguimento de Jesus Cristo, implica em nós uma realidade que o mundo jamais vai entender. O mundo olha para nós, muitas vezes, e nos questiona: reza tanto, está tanto na igreja, olha como sofre. E aí nós vamos entendendo que o caminho de Jesus Cristo passa pelo caminho da cruz. Não existe ressurreição sem cruz. E não existe vida eterna também sem passar pelo vale de lágrimas. Por isso nós entendemos aquilo que São Paulo entendeu muito bem, aquilo que São Pedro entendeu muito bem também. Eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. São Pedro caminhou com o Senhor, e no final da vida o que aconteceu? Morreu crucificado de cabeça para baixo. Ou seja, nós, queridos irmãos e irmãs, não devemos esperar do mundo coisas boas, não devemos esperar das pessoas também gratidão, bajulação. Nós devemos esperar somente de Deus, aquele que é capaz de fazer nova todas as coisas. Como diz a palavra de Deus, maldito o homem que confia no homem. Ou seja, confiemos no Senhor, coloquemos a nossa esperança no Senhor. Ele é a nossa rocha e a nossa fortaleza. Tua chave.